Boa noite, meu nome é Guilherme Richard, eu sou aluno de Engenharia Aeroespacial da UNB. Eu estou aqui na disciplina de Práticas de Eletromagnetismo e hoje eu vou apresentar um pouco da experiência teórica simulada dos capacitores, tá? Faço parte do grupo D, que é o grupo que tem algumas cotas, alguns valores específicos que eu vou calcular aqui e vou explicar no decorrer do processo de cálculo, no processo de simulação. Vamos lá. Primeiro, só apresentando um pouco mais do que eu vou fazer aqui. Vai ter a introdução, que eu vou apresentar um pouco da objetivos e justificativas, um pouco também das definições. A análise teórica, que é muito importante, a teoria do que a gente vai fazer, que vai ser comparada com a parte prática. O procedimento experimental, que é basicamente o procedimento da simulação, que vai ser feito numa software Maxwell, os resultados assim, né, comparando com a parte teórica e, por fim, a conclusão. Então, vamos lá. Passando um pouco aqui mais para a introdução, por que a gente está fazendo isso, né? O objetivo aqui é fazer simulação com diferentes geometrias, né? A intenção é que a gente consiga avaliar quais geometrias dos capacitores podem ou não influenciar nos seus movimentos de capacitância e por afins, né? Justificativa é justamente a otimização, qual que vai ser a o que vai ser melhor, né, para poder avaliar o que vai ser melhor para, enfim, otimização do que a gente tem que fazer. Passando um pouco mais para as definições agora, um capacitor basicamente é um componente eletrônico que armazena energia elétrica, né, quando uma tensão é aplicada ali, né. E aí, basicamente, ele é composto desse jeito. Aqui a gente tem um capacitor mais comum da gente ver, né, que é um capacitor cilíndrico, que tem suas duas conexões e as suas folhas aqui. Então, passando um pouco mais aqui agora na definição, a gente tem a capacitância, que é basicamente o quanto que ele vai conseguir armazenar de carga, né? Já que é um componente eletrônico que armazena carga, quanto que ele vai conseguir armazenar? Esse valor de quanto, essa quantidade, esse quantitativo é definido pela capacitância. E a unidade de medida que a gente usa para medir a capacitância é o farad. O dielétrico, que é basicamente o meio que a gente tem, é o material que a gente vai ter entre as placas do capacitor que vai definir como que esse capacitor ele vai ter, qual que vai ser a definição dele. Então está diretamente influenciado o quanto que o nível do capacitor, o quanto de capacitância que ele vai ter vai ser de acordo com o meio dielétrico, né? Que é basicamente um material que vai estar ali no meio. Um pouco mais na análise teórica, só apresentando aqui como é que eu posso dizer? Só apresentando aqui uma ilustração, né, do nosso experimento, da simulação, do nosso OneSoft. E agora um pouco passando sobre a primeira parte, que é a capacitância teórica que a gente vai calcular aqui, tanto na parte teórica quanto experimento, quanto de simulação, que é a capacitância para duas placas paralelas, né? Bom, como eu tinha dito anteriormente, as minhas cotas estão avaliadas de acordo com o grupo D, ou seja, o meu grupo D, que faz parte do grupo que eu participo, a gente tem como valores para esse experimento aqui, para essa primeira parte. São duas placas paralelas, que nosso meio dielétrico vai ser a alumina 92, e as minhas cotas que eu vou ter avaliadas vão ser de 1.5. O que isso significa? Nós temos essa placa A e essa placa B que nós iremos simular e fazer o cálculo teórico. A base é 8 vezes 8x, certo? O x, no meu caso, para o grupo D, é 1,5. Pode ser um grupo A, que pode ter, sei lá, 2, o grupo C, que pode ter 1.3, enfim. O meu grupo é o grupo D, que tem como 1.5. Então, a minha base vai ser 1.5 vezes 8, que dá 12 milímetros, certo? Então, basicamente é isso. Passando um pouco mais agora para o cálculo em si, a fórmula da capacitância ela é avaliada basicamente em farads, né, obviamente, e ela é definida pela o nosso ε0, que é a permissividade do vácuo, né, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, multiplicado pela permissividade do nosso meio dielétrico, que, como eu tinha dito no meu caso, vai ser o alumínio 92, multiplicada pela área, que vai ser a área das placas, o tamanho das placas, em quadrados, e a distância entre as duas placas que a gente vai ter aqui, né. Então, avaliando um pouco mais a parte de cálculo, a gente vai ter o seguinte: eu vou ter que o meu meio de permissividade ele vai ser 9.2, porque é o meu alumínio 92.
a minha distância D, que é a distância entre as placas, ela é avaliada por 0,1 vezes 0,1 vezes 1,5, né, que é esse valor que está aqui. Então, ficou entre 0,15 milímetros. Calculando a área, calculei a área do meu retângulo maior, né, da minha placa maior. E depois calculei a área do meu retângulo menor, que são os furos que a gente tem, e subtrair uma área da outra. E aí eu consegui, com efetividade, assim, podemos dizer, fazer o meu cálculo necessário, né? Então, esse daqui basicamente foi o resultado. Eu cheguei numa capacitância de 6,8 vezes 10 a menos 11, né? Então, basicamente foi isso. Agora, avaliando aqui agora, vou passar para um cálculo diferente. Vamos fazer agora a nossa simulação aqui no Soft. Bom, esse aqui é um Soft, ele já está no projeto do Maxwell aqui, certo? E basicamente esse aqui que nós teremos. Então vamos começar montando. A primeira parte que eu vou fazer vai ser criar aqui um meio aleatório. Vai ser criar um meio aleatório. E a minha ideia vai ser, vamos primeiro criar esse meio, depois a gente vai modular ele. Então aqui nós temos o meu 1. Qual que vai ser o meu tamanho inicial aqui? Perdão. O meu tamanho inicial na minha posição X, ele é definido pelo quê? Deixa eu voltar aqui. Ou seja, se nós temos um meio aqui, que ele está deitado, né? Então é como se ele estivesse em pé no outro valor. O meu y é essa distância daqui, correto? Então seria a minha distância da base. Qual que é a minha distância da base? Ela não é 8 vezes 8x? Se o meu x é 1,5, então a minha distância da base ela vai ser o quê? Avaliando que isso aqui é o meu eixo y, correto? O meu eixo x aqui. Esse aqui é o meu eixo x e aquele ali é o eixo y. Então o meu eixo x ele vai ser basicamente isso, né? Então vamos voltar aqui. O meu eixo x ele vai ser 8 vezes 1,5. O meu eixo y ele vai ser 12 vezes 1,5. E o meu eixo z, que vai ser a minha altura, vai ser de 0,3 vezes 1,5. Porque basicamente aqui o nossa profundidade dela, né? Digamos a nossa altura é 0,3. Então avaliando aqui nós temos o que? Se a gente for aplicar, é esse valor que a gente vai ter. Deixa eu dar um fit all para ficar melhor. Perfeito. Só conferir aqui se eu fiz tudo certinho. Perfeito. Tá. Agora eu vou avaliar outro valor, que é o meu valor do meu meio. Esse aqui é só uma placa. Agora eu vou avaliar o valor da outra placa também, que ela vai estar definida como, novamente, do mesmo modo que está aqui. Pegar aqui da base, fazer uma caixa qualquer, colocar os mesmos valores para ela. Então, não é Z não, mas aqui, ó. Eu vou ter 12 vezes 1,5. O eixo x vai ser 8 vezes 1,5. E ela vai estar assim, né? Só que a gente precisa avaliar agora o tamanho dela, né? A distância dela. Então, se a gente voltar aqui, ela tem 0,1 de separação, certo? Se ela tem 0,1 de separação, ela tem 0,15. Porque vai ser o meu valor, a minha distância de 0,15. Se a separação entre as duas placas é de 0,15 milímetros e essa placa daqui de baixo, ela já tem 0,3 vezes 1,5, então o cálculo que a gente precisa fazer deixa eu pegar meu calculador aqui.
não me engano, é em 6. Acabei errando aqui o raciocínio, na realidade. Não é aqui. Aqui ainda continua sendo de 0,3 multiplicado por 1,5. Isso. Ainda continua sendo aqui. A minha diferencial agora vai ser a minha posição dela aqui. Que aqui nós temos a posição x, y e z. A posição em y dela vai ser diferente aqui. Voltando a tratar de 0. Ou seja, vai ser de 0,4 multiplicado por 1,5, que vai ser a distância dela. Então, basicamente, esse é o nosso meio aqui agora, certo? Voltando aqui agora, a gente precisa adicionar o nosso meio de material dielétrico. Como que a gente vai fazer isso? Mesmo processo que a gente fez as duas últimas. A gente vai pegar aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Pegando errado. Pegando errado. Da minha base aqui. Faz qualquer. Acabei colocando uma variação para a caixa 2 aqui. A posição não pegou direitinho. 0,4 multiplicado por 1,5. Perfeito. Agora aqui a caixa 3 a gente vai ter os mesmos valores, então deixa eu já até colocar ela da maneira que fique correta pra gente. Tudo não importa muito. Agora a gente coloca aqui. A posição dela vai estar a 0,3 de distância. Então ela vai estar 0,3 multiplicado pelo valor que a gente tem que encontrar. O valor que a gente tem que encontrar daqui. A gente vai ter 0,45 aqui. 12 multiplicando, que é o que a gente encontrou. E o tamanho dela vai ser de 0,1 multiplicado por 1,5. A gente vai encontrar isso. Agora vamos mudar as cores aqui para a gente poder deixar de uma maneira mais organizada. Então aqui na caixa 1 a gente vai ter. Deixa eu só organizar aqui. Perfeito. Deixa uma cor verde mesmo. Só ver cor verde aqui. Aplicar. Na caixa de cima, que é a caixa 2. Vai ter um azul. E o nosso meio dielétrico, material dielétrico. Colocar uma cor forte, cor vermelha. Então basicamente é esse aqui o nosso processo. Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar e encontrar os meus valores dos meus furos, né? A gente tem que organizar os furos também. Então colocando os furos a gente vai ter uma caixa qualquer, com uma altura qualquer. Então vai ser minha caixa 4, eu vou criar um processo para essa caixa 4. E agora aqui eu vou organizar do meu início para essa caixa 4. Então aqui na minha caixa 4 eu vou ter o quê? De acordo com as métricas que a gente avaliou, eu vou ter 5,6, que é o tamanho multiplicado por 1,5. Depois eu vou ter no meu y 2,4 multiplicado por 1,5. No meu z 2,5, que é o valor que a gente tem que encontrar. E agora as minhas posições aqui. A primeira caixa que eu vou fazer aqui, porque nós teremos que fazer 3, ela vai estar localizada a 1,2 multiplicado por 1,5 aqui no meu y. Aqui nós estamos com a multiplicação aqui. No y vai ser 1,2 multiplicado por 1,5 e aqui 0. Então, quando eu coloco, ela vem pra cá. Agora é só pegar essa caixa aqui, que vai ser minha caixa 4. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V.
Ctrl C, Ctrl V de novo. E agora é só mudar a localização dessas caixas aqui. Então, para essa caixa aqui, que a gente encontrou, a gente vai ter, ainda assim, 1.2 multiplicado por 1.5, só que aqui vai mudar. Aqui vai ser 4.8 agora. Então, ela veio pra cá. E a minha caixa 6 é a mesma coisa. Só que agora aqui vai ser o valor de 8.4, se eu não me engano. Salvo erro. Perfeito. Então a gente tem essas aqui. Agora a gente vai usar as opções de Subtract. Que eu vou selecionar todo o meu modelo. Vou selecionar as caixas aqui. Caixa 1, caixa 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir na opção Subtract aqui. Então vou deixar aqui a minha caixa 2 vem pra cá, minha caixa 3 vem pra cá. Deixa assim, corto, pronto, toma o material. Perfeito. Agora a gente tem que avaliar e colocar alguns valores muito importantes que a gente tem que ter aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte. Avaliar e colocar os materiais de cada um. Então, o que eu quero dizer aqui? Quer dizer que, por exemplo, dentro do material que o professor disponibilizou pra gente, a gente tem isso. Que é o quê? As duas placas de capacitor como cobre, e a primeira placa com 8 volts e a segunda placa com 1 volt. Então, nós temos a primeira placa, que é a placa 2. O material dela aqui, ó, assign material, vai ser cobre. As duas vão ser cobre. Copper, no caso. A de baixo, a mesma coisa. Copper. E o nosso meio de elétrico, que ele deu pra gente, foi a alumina 92. Então, a alumina 92. Então, ok. Estão todos aqui. Terminando de avaliar aqui, a gente tem que colocar uma região, que foi essa região que eu criei aqui. Acho que a gravação deve ter dado um erro. Essa região aqui que eu coloquei, que vai ser minha região total, que vai ser essa região que eu estou avaliando aqui. Agora, o nosso próximo objetivo é poder colocar as tensões aqui no nosso processo. Para isso, a gente tem que colocar a tensão em cada placa, a gente vai colocar o meu tipo de solução, né? O tipo de solução agora tem que ser uma solução eletrostática. Fazendo isso, agora a gente pode colocar assim, nosso meio, nessa região que a gente selecionou, nas placas em específico. Então, eu vou primeiro colocar nessa placa daqui, ó, box 2. Vou selecionar ele. Vou colocar o citation, que vai ser a tensão. Então, a tensão no primeiro, ela é de 8 volts. Agora eu vou selecionar o meu de baixo. Esse aqui. Coloco uma citation. Excitation. Coloco 1 volt aqui agora. E perfeito. Já está aqui. O próximo passo aqui agora é a gente tentar definir algumas coisas. Como, por exemplo, se eu vim aqui em simulação, eu tenho que definir, tenho que validar para ver se está tudo funcionando. Então, falta o setup de análise e eu tenho que colocar um parâmetro também. Então, qual que é o meu setup de análise? Análise de setup, eu vou colocar 15 aqui. Perfeito, então a análise de setup está feita. E agora a gente tem que ver nessa partezinha daqui e avaliar aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem boundaries e a gente tem excitation. A excitation a gente colocou. Boundaries, ele vai definir outras coisas que a gente não vai analisar no momento. Mas se a gente vir aqui em parâmetro, por exemplo, boundaries, colocar aqui, ele vai aparecer o que a gente não colocou ainda. Se a gente colocar em parâmetros, a gente vai colocar tudo isso aqui para ser a matriz. A gente coloca no de um de baixo e no de cima pra gente tentar entender. Que foi basicamente o que a gente fez. Aí agora, a gente tem que voltar aqui e validar pra ver se tá tudo ok. Se tiver tudo ok, a única coisa que a gente vai precisar vai ser analisar. E analisar nosso projeto a gente vai colocar como placas paralelas. E deixar na própria área de trabalho. Colocamos aqui, vamos deixar ele simular.
próxima simulação aqui. Só deixar ele terminar aqui. Teste de simulação. Acredito que tenha ido. Agora chega de resultado. Colocar minha solução, eu vou ter aqui a voltagem 1, voltagem 2. Clico aqui em Export, Export Circuit, Preview. E aqui agora eu vou ter os meus valores. A minha capacitância aqui eu encontrei foi... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. A capacitância que eu encontrei foi de 6,97 vezes 10 a menos 11 volts. Farad, perdão. E se a gente comparar esse valor aqui com o nosso valor da nossa simulação, que foi esse daqui, chega um valor muito próximo. Muito próximo. E basicamente é isso. Esse resultado aqui, eu já tinha simulado um e deu praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa. Então, basicamente é isso daqui. É só uma comparação que os resultados teóricos bateram com os resultados práticos, com os resultados simulados, e deu tudo certo nessa simulação aqui. Agora vamos para a próxima simulação, que é a capacitância teórica para um cilindro. Algo que é necessário ser visto também antes de darmos continuidade. Para o próximo simulação é a questão do campo elétrico de magnitude do plano, né? Então nós temos aqui o nosso material. Então, primeiramente eu seleciono um plano, eu venho aqui em Field Overlays, clico em Fields, elétrico, os vetores, All Objects, Done, ele vai estar aqui, correto? Posso animar isso daqui, clicando aqui no botão de novo, Animate, ele vai estar animando, correto? Agora, voltando aqui no mesmo processo, eu consigo ver o de magnitude, então, Fields, claro, seleciono o plano, aqui de novo, Fields, magnético, All Objects, Done, e agora eu consigo ver. Deixa eu só retirar isso daqui para poder, perfeito, ficar de melhor. Então aqui a gente consegue ver do magnético. A gente consegue também animar ele, então clicando com o botão direito, Animate, consegue ver o magnético também de forma animada, funcionamento do capacitor. Então é basicamente isso. Então, voltando ao que eu estava dizendo, com os resultados do experimento 1, com as animações, o próximo passo vai ser a capacitância teórica, que a gente vai abordar agora da capacitância teórica. O que nós precisamos avaliar vai ser a capacitância para cilíndricos com dielétricos, no nosso caso agora um dielétrico. De acordo com o meu grupo D, o meu dielétrico foi o dielétrico de Mica 5.7. Os valores das cotas estão avaliadas no nosso grupo D, no meu grupo D. Então vamos lá. Primeiro, para a parte teórica que eu realizei, a parte teórica é a capacitância dada por 2π multiplicado pelo εr, que é nosso dielétrico, nosso meio dielétrico, multiplicado pelo ε0, que é a nossa permissividade. Isso tudo sendo multiplicado pelo nosso L, que é o comprimento do cilindro, né, a altura do cilindro, dividido pelo logaritmo natural do meu raio externo do cilindro sobre o meu raio interno do meu cilindro. Passando para a parte de cálculos, a gente teve esse resultado aqui. De acordo com o meu grupo D, eu tive esses resultados aqui.
em quesito das minhas questões, das minhas avaliações. Então eu tenho meu raio interior que é de 4 milímetros, o meu raio exterior que é de 15 milímetros, o meu comprimento que é de 22 milímetros e a espessura do meu cilindro que é de 3 milímetros, né? Então, fazendo os cálculos, colocando naquela equação que eu apresentei anteriormente, eu encontro que a minha capacitância é de 5,27 vezes 10 a menos 12 farad, ok? Então, é basicamente isso. Agora, voltando para minha parte simulada agora, tava encontrando alguns problemas com gravação. Acho que agora vai. Eu vou fazer um cilindro qualquer. E agora eu vou definir. Então, eu vou ter um cilindro com meu raio 15 mais 3 com altura de 22. Correto? Dar um fit all aqui. Confirmar se esses são os valores que a gente tem pro meu grupo mesmo. São. Vou duplicar esse cilindro. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. O cilindro de baixo. Agora eu retiro. E agora eu vou subtrair um cilindro do outro. Para ter a nossa casca de fora. Faço outro cilindro. Então eu tenho um cilindro menor. Aumento o tamanho dele. Aí agora eu coloco o cilindro 3 com o meu raio A. E o meu raio A aqui nesse caso é 4. E a altura de 22. Apenas confirmar esses valores aqui. Que eu estou achando. Isso, raio A é igual a 4 mesmo. Voltando aqui agora. E agora eu preciso fazer o meu meio de elétrico, né? Que ele vai ser. Nós temos o cilindro 3, então tem as cascas de fora e a casca de dentro. Então eu tenho que fazer o cilindro 3. Ele, na realidade, o cilindro 3 ele não é o meu raio A. Vou fazer de uma maneira mais inteligente aqui. O meu cilindro 3, mas ele é apenas o valor de 15 para ele poder preencher. Exatamente. Agora eu vou pegar meu cilindro 3 e eu vou duplicar ele. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, chamo meu cilindro 4. Esse sim vai ser o meu de raio A, que é mais fácil, eu acredito que seja mais inteligente fazer assim. Agora eu pego esse meu cilindro 4 que está aqui. Eu vou duplicar ele. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora eu pego o cilindro 3, cilindro 4 e faço o meu subtract. Isso. Agora eu tenho o cilindro 5, que é o cilindro do meio. O meu cilindro 3, que é o meu material de elétrico. O meu cilindro 1, que é a casca de fora. O meu cilindro 3, meu material de elétrico, de acordo com o meu grupo, ele é um material que ele tem de mica. Então, se eu colocar para assign material e colocar aqui a mica, vou encontrar o material que eu preciso. Então, vou colocar a mica corretamente. Tanto, confirmação apenas aqui, tanto o meu cilindro A quanto o meu cilindro, quando a minha casca de fora, quanto a minha casca de dentro, elas apresentam um material de alumínio para as duas. Então vamos colocar, então eu tenho meu cilindro, que é o cilindro 1, esse aqui. Então vou colocar material de alumínio. Então alumínio aqui, ó, alumínio. E agora meu cilindro 5 é a mesma coisa. Material de alumínio. Agora eu dou um OK e tá aqui. Basicamente nós temos nosso meio de elétrico, o de fora, o de dentro, todos avaliados da maneira que deve ser. Agora eu preciso avaliar algumas coisas, que é o que? Eu preciso colocar aqui, vir aqui em Maxwell Solution Type, coloco o nosso eletrostático, porque a gente vai poder aplicar as nossas voltagens aqui. Então tem esse meu meio de fora que eu vou aceitar assign citation. Antes, primeiro eu vou colocar aqui a minha área. Pronto, perfeito. Agora sim, primeiro eu vou no material aqui de fora, que vai ser o meu cilindro 1. Então vou colocar aqui assign citation voltagem para o meu cilindro
Para a placa externa, ele é de 5 volts. Então, eu coloco aqui 5 volts. E para o meu símbolo da minha placa interna, que é esse daqui, a Send Citation, voltagem, e aqui é 2 volts. Correto? Aí agora o que vai ficar faltando? A gente vem aqui em simulação, colocar um setup de 30 passos. Pegar agora, vir nessa parte direita aqui, colocar um parâmetro aqui, assign, matrix, voltagem 1, voltagem 2, dá um OK. E agora, valida tudo para ver se está tudo certo e analisa tudo. Colocamos um projeto como cilindro com dielétrico. Salvamos na área de trabalho. Vai fazer a simulação dele. Simulação feita. Agora a gente vem aqui, Results, Solution Data. Clicamos em Export, Export Circuit, Preview. E a gente tem um valor aqui de 5.28 vezes 10 a menos 12, que foi, inclusive, o mesmo valor que nós encontramos, aqui, 5.10, 5 vezes 10, 5,27 vezes 10 a menos 12, a gente encontrou 5,28 vezes 10 a menos 12, que é esse resultado daqui, para a gente ter um nível de comparação de uma simulação que eu fiz anteriormente, da mesma simulação que eu fiz aqui agora, e basicamente foram esses os resultados. Acredito que pelo fato, comparado com o anterior, pelo fato desse daqui ele ter uma capacidade maior de número de passos maior, consegui trabalhar com muito mais precisão nesse aqui, os valores teóricos e simulados deram muito parecidos por conta disso. Então, basicamente é isso. Agora, vamos para a capacitância teórica da nossa esfera, que é o que a gente tem que avaliar aqui agora. Um fator importante que a gente tem que avaliar antes da gente ir para o nosso próxima simulação é os valores que a gente encontrou anteriormente. Então, vem aqui em planos, começar com esse plano daqui. Então, tem esse plano, Field of Relays, Fields, de vetores, colocar o Objects, done, para tentar avaliar o que está acontecendo. Olha só. Certo? Aqui eu consigo entender um pouco mais do que está ocorrendo, né? Dessa mesma maneira, vem aqui em plano de novo. Olha só. Ainda assim, continuo nesse, vou animar. Coloco aqui 20 passos. Ok. Animate. Tá animando. A gente consegue ver o comportamento, tá vendo? Subindo. Perfeito. Dessa mesma maneira, a gente vem aqui em Animate, em Fields. Vamos fazer o magnético. Primeiro vamos selecionar um plano. Vemos aqui em Field. Magnético. All Objects. Dá aperto Done aqui. A gente abre aqui para a gente poder retirar o de vetores. Dessa forma, Animate vai mostrar quanto que ele está de acordo com... Ver se consigo melhorar um pouco essa... Acho que assim está melhor para entender o que está fazendo. Como que o campo magnético vai subindo, né? Das cores. Acredito que seja essa parte. Agora o nosso próximo passo é novamente voltar aqui e fazer a parte da capacitância
teórica das esferas, da esfera com dielétrico, né? Continuando essa parte um pouco mais de resultados, depois do experimento 2, vamos agora para a nossa próxima simulação, que é a capacitância teórica, né? E simulada para uma esfera com dielétrico, né? Então, a nossa imagem, essa imagem que está aparecendo na tela, ela é uma esfera oca com um dielétrico dentro, né? Então, é basicamente isso, oca entre aspas, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos definir algumas teorias aqui. Nós temos que, de acordo com o meu grupo D, o nosso material dielétrico vai ser o polietileno, e os valores dos raios estão avaliados de acordo com o grupo D, que é o meu grupo, que é onde é que eu estou presente. A fórmula avaliada da capacitância nesse caso vai ser 4π ε0 vezes o meu εr, que é a minha constante do meu dielétrico, que vai multiplicar A vezes B sobre P menos A, que são basicamente definidos como os raios externos e internos da nossa esfera, certo? Então vamos lá para o nosso cálculo teórico. Fazendo um cálculo teórico com o meu raio interior de 3 milímetros, o meu raio exterior de 14 milímetros e a minha espessura da esfera de 2 milímetros, a gente conseguiu encontrar esses valores aqui. Substituindo na fórmula, na equação que eu acabei de apresentar, a gente encontra que a capacitância nesse caso para essa esfera com dielétrico é de 9,55 vezes 10 a menos 13 farad. Basicamente é isso. Agora, saindo mais dessa parte teórica para a gente encontrar a parte prática, aqui nós temos um nosso Maxwell, né? Então, vamos começar. Primeiramente, vamos fazer uma circunferência aqui. Vamos adotar ela com o meu raio, que vai ser... Deixa eu pegar os valores aqui. O meu raio, nesse caso, o externo, ele vai ser 14, mais a minha espessura que vai ser 2. Então, é a minha esfera. Deixa eu colocar aqui tchau, perfeito. Agora eu vou duplicar essa esfera e vou fazer agora o meu raio apenas de 14, certo? Basicamente a gente vai ter duas esferas aqui, uma menor e uma maior. Agora aqui eu vou fazer, basicamente vai ser a subtração das duas. Se eu colocar aqui, ó, se eu selecionar, por exemplo, um plano aqui e colocar de maneira pra gente ver um plano, a gente não fez o corte ainda, não tem como ver. Qual que é o corte? O corte eu pego a esfera 1 e pego a esfera 2 e faço a minha subtração das duas, correto? Agora sim, se eu pego esse plano daqui, vou aqui em View e coloco Clipping. Acredito que seja possível ver. Deixa eu colocar aqui. Aqui dá pra ver bonitinho. Basicamente uma esfera cortada do jeito que tá aqui, uma esfera oca, beleza? Agora voltando aqui pra nossa simulação, eu vou criar mais uma esfera agora. No centro. Essa esfera agora, ela vai ter o meu raio, que vai ser o meu raio B. Meu raio B é meu raio de 14, correto? Perfeito, isso, meu raio B, raio de 14. Então eu vou ter aqui um raio B. Agora eu vou criar aqui uma nova esfera, a partir dessa esfera 3, que vai ser a esfera com o meu raio. Nesse momento agora vai ser com o meu raio A. Então, qual que é o meu raio A aqui? O meu raio A é de 3 milímetros, então a gente vai colocar 3 milímetros aqui. Dá um ok, certo? Então nós temos a esfera 1, a esfera 2, a esfera 3. Eu vou duplicar essa esfera 4 aqui também. E agora eu vou fazer a subtração da esfera 3 para a esfera 4.
de acordo com o que a gente tem o nosso esfera menor, esfera maior, e uma esfera 3 vai ser um material dielétrico. Se eu pego agora e venho aqui na minha vista, seleciono um plano, clip in planes, dá pra ver que a gente tem um aqui no centro e a do de fora, correto? Acho que consegue ficar bem claro aqui. Então, voltando agora para o nosso modelo, a gente vai adotar os valores agora que a gente precisa para poder fazer o nosso problema. Então, vamos começar com o seguinte: a esfera 1, o material da esfera 1, das duas esferas na realidade, é um capacitor do meu espessura, ou seja, da minha placa dos capacitores, né? Sem ser um material dielétrico. Ela é de ouro. Então, deixa eu colocar o material de ouro aqui. Então, eu tenho a esfera 1, vou colocar o material gold, a minha esfera 5. E agora a minha esfera 3, que vai ser um material dielétrico. O material é polietileno, então polietileno. Ok. Então nós temos os três materiais impostos aqui. Agora, deixa eu colocar. Agora eu vou colocar o nosso grupo aqui, né? Que é. Aqui selecionar a nossa área, essa daqui. Vou mudar agora o nosso Maxwell para eletrostático. E agora vai ficar faltando apenas colocar as nossas tensões. Então, de acordo com o que foi passado aqui, a tensão da placa externa, que é essa esfera 1 aqui, que a gente definiu como uma placa externa, ela vai ser de 10 volts. E da minha placa 3, da minha placa 5, perdão, que é essa placa menor aqui, ela vai ser vai ser de 22 volts. Então coloca 22 volts aqui. Então perfeito, a gente colocou tudo que a gente deveria fazer. Agora, muito importante, vamos definir agora, vamos aqui em simulação, vamos colocar um setup para 30 passos, certo? Vamos definir aqui agora, nessa parte direita, os parâmetros. Então, assign, vou colocar matrix aqui, nesse para a gente saber a voltagem, a tensão. E agora, basta só a gente validar tudo para ver se está tudo certo, que está tudo ok. E agora é só a gente analisar tudo. Então, analyze all. Salve esse projeto como esfera com dielétrico. Salva. E deixa ele fazer a simulação. Simulação concluída. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é avaliar nossos resultados. Então eu venho aqui em Results, Solution Data, coloco aqui Export Circuit, Preview, e eu vou ter aqui um valor de 9,45 vezes 10 a menos 13, né? Que é o que a gente encontrou. Que se você for comparar com o que a gente encontrou aqui, não está muito distante do que a gente avaliou aqui não, tá? Não está muito distante não o valor. Eu fiz simulações anteriores para poder avaliar um com o outro. Eu cheguei no resultado também de 9,45 mais cedo. Então, aqui nossa simulação. Vamos fechar aqui.
E agora vamos avaliar agora nossos campos, né? Então, eu seleciono um plano aqui, que vai ser esse daqui. Eu coloco Field Relays, Fields, coloco esse daqui, todos os objetos. E agora eu vou colocar para animar ele. Então, tem que selecionar. Então, seleciono meu plano daqui. Field Relays, Animate. Dois ou mais. Deixa aqui, posso colocar aqui e aqui. Animate. Dois ou mais frames. Voltando aqui ao nosso. Se a gente pega aqui, faz o nosso. Colocar o nosso plano aqui, de vetor. Colocar isso daqui. Isso não é um plano. Aqui. Coloco todos os objetos. É possível ver tudo que a gente precisa aqui no nosso campo magnético, né? E agora, nesse mesmo processo, seleciono aqui. Coloco o campo. Coloco de vetores todos os objetos. Ver como é que ele se comporta aqui ao lado de fora. Então, basicamente, é isso daqui. Tudo que a gente avaliou. Então, vendo aqui agora, comparando os nossos resultados, foi bem, não destoou muito. Então, o nosso próximo passo agora é a capacitância para a esfera com 2 dielétricos agora, né? Que a gente vai reavaliar aqui agora. Avaliando um pouco mais sobre os próximos resultados, né? Sobre as próximas coisas, a gente tem a nossa capacitância para uma esfera com 2 dielétricos, né? Então, qual que é o objetivo aqui? É fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que com 2 dielétricos, né? O professor deixou livre para escolha o material dos dielétricos e os livres valores também. Então, o que eu utilizei? Eu utilizei os mesmos valores antigos da esfera, do raio interior, do raio exterior, da espessura, e utilizei material dielétrico de safira e material dielétrico da borracha para poder organizar e deixar uma maneira mais prática pra gente. Então, substituindo os valores, é o mesmo valor da teoria que eu passei na simulação passada, só que agora ela tem um material dielétrico diferente, né? Então, basicamente vai ser isso. Então, eu cheguei nesse resultado aqui de 2,76 vezes 10 a menos 12 farad. Aí agora, a gente vai passar agora um pouco para a simulação, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que colocando um segundo dielétrico ali dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser pegar a minha esfera 1 e eu vou deixar ela invisível pra gente. Vou pegar a minha esfera 3 e vou fazer um split nela. Um split no eixo YZ. Cortei aqui, então a gente vai ter ela cortada bem aqui, ó, certo? Agora eu vou pegar essa mesma esfera aqui, vou utilizar a função Duplicate Around Axis, coloco 180 graus, em torno de Z, e ele colocou 2 agora dielétricos, né? No caso a gente está com os 2 dielétricos com o mesmo valor ali, né? Os dois estão para polietileno, que era do exercício anterior, mas a gente vai alterar isso agora. Então eu vou ter primeiramente essa esfera aqui e a outra, né? Dos dielétricos. Então vou pegar primeiro essa esfera daqui, ó.
vou alterar a cor dela para poder ficar um pouco mais organizado. Então, vou colocar uma cor, por exemplo, azul escuro, certo? Então, tá aqui. Então, vou pegar aqui agora a minha esfera, a minha duplicada, que é essa daqui. Vou alterar o material dela. Então, vou colocar o material de rubber, que é o material da borracha. Vou pegar agora essa segunda esfera aqui e alterar o material dela. O material que eu escolhi foi a safira. Então, ficou dessa forma. Então, vou ter rubber e a safira. Não tem problema se ouro aqui também não tem nenhum problema. Agora, eu vou voltar aqui agora a ver tudo que eu estava vendo. Pronto, eu já alterei os meus dielétricos da parte interior do meu processo. Passando um pouco agora para a capacitância com nossa última simulação, que é a capacitância para um cone com 4 dielétricos. Foi definido para a gente que nós teríamos um cone com essas dimensões aqui. Então, era necessário calcular o raio de acordo com o ângulo que era proporcionado para a gente, de acordo com a tabela que eu vou apresentar. E a ideia era ter 4 dielétricos diferentes de acordo com esse cone aqui. Então, passando um pouco mais para frente, o professor deixou de livre escolha os 4 materiais dielétricos que nós iremos utilizar, e contanto que esses 4 materiais não pudessem se repetir. Ele deixou pra gente aqui algumas avaliações das variáveis que a gente tinha, pra gente poder resolver, encontrar e achar o que era melhor pra gente. Então, para poder resolver essa equação, a fórmula da capacitância ela foi definida como capacitância vai ser 2π vezes o nosso ε0 vezes o nosso εr. Isso tudo vai estar multiplicando a altura, que consequentemente vai estar dividindo pelo ln de 1 mais a nosso d sobre a altura vezes o cosseno ao quadrado de θ, certo? Basicamente foi isso que a gente definiu. Com o nosso ER, né, nossa permissividade, nosso valor dielétrico sendo a média aritmética dos nossos dielétricos escolhidos. Então, basicamente foi isso que a gente definiu. Avaliando esse cálculo, cheguei no resultado de 1,27 vezes 10 a menos 8 farad. Os materiais que eu utilizei para os dielétricos foram o Teflon, a água destilada, o vidro e o polietileno. Foi o que eu decidi para poder organizar. Então, vamos para a parte teórica agora, que é o que mais é legal. Então, primeiro eu vou colocar um cone aqui, certo? Um cone qualquer, com os valores que eu vou definir aqui agora. Acabei escolhendo a geometria errada. Então, avaliando o cone e avaliando todos os cálculos que foi necessário fazer, eu cheguei no estado que o meu eixo daqui de cima é 50,784. Esse daqui foi 25,3882 e aqui foi a altura 67. Então eu vou duplicar esse cone. Duplicar esse cone e vou alterar esse cone daqui, que vai ser basicamente menos 10. Então menos 10 e aqui também vai ser menos 10, correto? Então coloquei aqui. Agora eu vou subtrair um cone do outro, certo? E eu vou continuar construindo. Então novamente, para o cone 3 a gente vai ter 40 40,784. Aqui a gente vai ter 15,382 e aqui 67 de altura também. Opa. Deixa eu Z.
acabei alterando sem querer. Então basicamente é isso. Eu vou duplicar esse cone aqui agora. Vou duplicar esse cone. Certo? Então o valor desse cone definido vai ficar, voltando aqui, 31.727.077. Aqui vai ficar 6.3242. 7 aqui, ok? Eu vou duplicar esse cone aqui. Agora eu faço a subtração desse cone com esse cone. Então, subtract. Perfeito. Agora, esse meu material dielétrico aqui, eu vou dar uma split nele. Vou fazer o split nele. Aqui. Assim, tá, entendi qual foi o meu erro aqui. Na verdade não foi o erro, eu entendi qual foi a situação. Na verdade, eu tenho que escolher não aqui, mas sim um dielétrico. Que é essa parte daqui. Então aqui eu vou primeiro fatiar ele. Meu plano CY. Depois eu vou fatiar de novo. Meu plano ZX. Então ok. Agora eu vou pegar esse mesmo dielétrico que eu fatiei. Vou fazer um duplicate. Encontrei. Vou pegar esse meu novo dielétrico aqui. Um duplicate. Um novo dielétrico. E o mesmo duplicate. Agora eu vou alterar as cores deles só para poder deixar mais fácil de ver. Então, o primeiro cone é esse daqui. Vou colocar um laranja. Vou colocar um amarelo. Vou colocar um roxo. E por último, que é esse cone daqui, vou colocar este azul. E o meu material aqui de fora eu vou colocar um vermelho. E o meu material aqui de dentro terá a cor do verde dele. Deixar assim. Então agora basicamente eu preciso definir quais são os materiais de cada coisa. Então, se eu for olhar minha casca de fora, de acordo com o que o professor passou pra gente, eu tenho que atribuir os materiais das placas sendo ouro. Então eu tenho essa placa aqui de fora, gold. Placa daqui também, gold. Vou ter material do meu primeiro dielétrico. Vou colocar como Teflon. Aqui vai ser água destilada. Aqui agora vai ser vidro. E por fim, aqui vai ser polietileno. Definimos isso daqui, todos os materiais definidos. Agora eu vou
colocar dessa forma a área que a gente quer calcular. Vou organizar agora o valor dos valores aqui. Então, primeira coisa, solução type eletrostática, o que a gente quer para a minha cone 1, cone não, cadê? Ouro, perfeito. Então eu vou ter sign excitation, voltage. Na placa externa são 3 volts. E na placa interna são menos 5 volts. Certo? Dessa forma tá selecionado. Então a gente vai aqui agora em simulação, colocar um setup pra gente de 30. Avalia bem aqui os parâmetros, matriz pra cá, validar tudo corretamente. Agora vamos analisar nossa peça como cone com 4 dielétricos. Agora eu vou salvar, deixar ele fazer a simulação. Agora, ver aqui resultados. Solution data. Export circuit, preview. Que a gente achou de 2.46, que é um valor diferente do que a gente encontrou de 1.27. De todas as simulações que eu fiz, de todos os comentários que eu tive com alguns colegas, realmente deram valores diferentes nessa última parte da capacitância do cônico para 4 dielétricos, né? Acredito que muito está relacionado a talvez alguns cálculos teóricos, mas a maioria das pessoas que eu conversei, inclusive, tiveram o mesmo parâmetro de resultados. Então, foi isso que a gente conseguiu definir. Eu consegui definir. Voltando agora para cá, precisamos colocar agora, escolhemos um plano. Então, vou escolher um plano XY. Vou vir aqui, colocar campos, magnético, all objects. E aqui dá pra ver, na parte de baixo, por exemplo, o campo magnético. Agora aqui eu vou colocar pra animar. Cada 30 passos. Pra animar. Passando pelo campo. Perfeito. Fazer a mesma coisa agora com os vetores. Tem que selecionar a geometria. Com certeza, imagina. Então, aqui. Então, o nosso campo passando junto com a nossa magnético, né? Então, basicamente é isso para o nosso experimento 6, nosso 5, perdão. Nossa simulação 5, a gente encontrou isso. Parar aqui a minha simulação, voltar para os LEDs, poder finalizar a nossa parte, né? Aqui. Então, avaliando os resultados, a gente chegou um pouco diferente, mas nada que fosse realmente totalmente discrepante em relação
conversa e com os outros colegas também. Continuando um pouco mais nessa parte também da capacitância teórica, né? A última parte agora é falar sobre os capacímetros e o que são eles, né? Então, o capacímetro é um dispositivo utilizado para medir a capacitância. E capacitância, como eu disse, é a capacidade de armazenar a carga elétrica, né? E basicamente é isso. Ele vai funcionar como se fosse uma forma medindo a carga alternada, medindo a resposta do tempo que a corrente elétrica flui, o tempo de carga ou de descarga e por aí vai. A fórmula mais comum que a gente tem hoje é que capacitância ela é igual a carga armazenada pela tensão aplicada. Então a gente tem isso, né? Agora, se a gente avaliar um pouco diferente, vamos tentar entender quais outros três métodos diferentes que a gente pode utilizar sem ser com capacímetro, perdão, para que a gente possa encontrar o cálculo da capacitância, né? Então, são três formas aqui. A primeira é conectando um capacitor a um circuito RC, um circuito, ou seja, da resistência e do capacitor. A gente aplica numa onda quadrada e a gente observa esse gerador de sinais dentro de um osciloscópio e a gente avalia o tempo de subida e de descida, que a gente vai conseguir determinar os valores aqui, né? A gente tem o valor da nossa resistência e a gente consegue medir o valor da nossa constante de tempo de subida e de descida. E assim a gente consegue definir a nossa capacitância, né? O segundo método é o método da ressonância de LC, que utiliza a impedância e tudo mais. Que acontece? Se a gente construir um circuito, né? É um circuito assim, ressonante. E a gente utiliza um gerador de sinal para isso. Para encontrar essa ressonância, e a gente tenta deixar o ponto onde a impedância do circuito é mínima, a gente vai conseguir calcular a capacitância, né? Que vai ser basicamente o que? Vai ser 1 sobre 2π vezes o F0, que vai ser a minha frequência da ressonância, isso tudo ao quadrado, multiplicado pela nossa impedância, por isso que a impedância tem que ser mínima, né? Para poder ser o mais usual possível. Assim a gente consegue calcular nosso capacímetro, nossa capacitância sem utilizar o capacímetro. E o último método é o método da medição de corrente alternada, que a gente vai aplicar uma fonte de corrente alternada, né, uma tensão de corrente alternada de amplitude e frequência tipo que a gente vai ter definida pelo nosso capacitor, e a gente vai aplicar na equação que é que a capacitância nesse caso vai ser 1 sobre 2π vezes a F vezes o F vezes o nosso V. O nosso F é a nossa frequência da tensão que a gente aplicou e V vai ser a amplitude da nossa tensão que a gente aplicou. Então, basicamente vai ser essas as três formas que a gente tem. A gente pode encontrar de calcular a capacitância sem ser também com capacímetro. Bom, falando agora mais das referências e um pouco da minha conclusão, foi realmente, acredito que desafiador, tentar entender, porque muitas vezes os cálculos teóricos não estavam batendo com os cálculos simulados, então tinha que tentar interpretar onde é que estava o meu erro, até porque é um software relativamente novo para mim, totalmente na realidade, não tive total conhecimento, total maestria do software ainda. Repetindo várias vezes eu consegui interpretar alguma semelhança nos passos e aí foi no melhor, então foi interessante, mas com certeza desafiador. E também para tentar entender um pouco mais da teoria sobre a capacitância, como que cada caso eu poderia avaliar, justamente para poder fazer essa comparação, né? Então assim, acredito que vários valores ficaram muito próximos um do outro, menos o último valor que ficou um pouco diferente, mas acredito que não tenha sido algo tão discrepante também, né? Todos os valores ficaram muito próximos e provou um pouco da parte que não vai ficar exatamente igual, porque nem sempre o que é simulado, quando você faz a teoria, é exatamente aquilo que está aparecendo. Mas ainda assim é uma coisa muito próxima ali, dá pra você entender e ter um quesito de erro. E justamente o objetivo daqui era comparar quais são a otimização para cada geometria diferente, né? Então a gente teve uma geometria retangular, uma geometria circular, uma geometria esférica e uma geometria cônica. A gente consegue avaliar cada um deles e tentar entender qual que é o melhor para o nosso caso, qual que vai ter uma parte teórica que vai ser menos erro quando eu comparar com a parte simulada, né?
juntando esses duas aqui dá pra gente entender legal e fazer essa avaliação de que você acha que é melhor. Bom, na minha opinião, eu acredito que a parte esférica seja muito melhor, talvez, pelo fato de ter batido justamente igual tanto a parte teórica quanto a simulada, mas acredito que em muitos casos, ainda assim, eu tenho que avaliar e fazer mais testes sobre a parte cilíndrica, até porque hoje em dia os capacitores são conhecidos mais pelo seu formato cilíndrico, né? Então, assim, pode ter sido algum erro de cálculo meu, pode ter sido algum erro de simulação meio. Claro que não vai ficar exatamente igual um ao outro, mas eu acredito que, ao meu ver, por enquanto, que a, o capacitor de madeira esférica seria melhor, né? Pela simulação, mas na prática é diferente. Então, é necessário fazer uma outra avaliação sobre isso, mas é muito interessante o quanto que a gente conseguiu abordar, o quanto que a gente conseguiu desenvolver em todo esse processo. Bom, voltando aqui agora, voltando aqui agora para o meu slide, eu vou apenas voltar aqui para minha introdução e vamos despedir. Bom, esse foi o meu vídeo sobre os capacitores, a minha experiência teórica simulada. Eu tive alguns erros no diretório do computador em relação ao OneSoft e muito em relação também ao meu sistema de captura de vídeo, porque não estava funcionando mesmo. Eu tive que fazer alguns rearranjos, algumas gambiarras para poder funcionar. Então, pela falta de espaço também, ele acabou travando e o vídeo acabou às vezes interrompendo sozinho, né? Mas foi basicamente isso que eu desenvolvi. Muitíssimo obrigado pela atenção. Eu vou me despedir por aqui. Valeu. Continuando minha simulação, tive um erro, mas tive que alterar um pouco do diretório do computador porque ele estava dando erro, não estava conseguindo salvar a alteração que eu estava fazendo por conta da interseção. Continuando, tenho aqui já separado do dielétrico, como eu mencionei, como a gente fez, e agora é só a gente fazer a nossa simulação. Então, simplesmente só fazer a simulação, a gente não precisa organizar nada porque já está organizado, já está tudo colocado de forma específica. Vai ficar faltando agora somente fazer a simulação, porque a gente utilizou o nosso modelo padrão anterior da nossa esfera com um dielétrico só, apenas colocando dois dielétricos nesse exato momento. Se terminar de fazer a simulação, perfeito. Agora a gente vai vir aqui na esfera. Aqui nós iremos em resultados, Solution Data, Export Circuit, Preview 2,76, que foi o mesmo valor que nós encontramos na nossa teoria bem aqui, certo? Então o valor bateu de maneira exata. Se você analisar, não é uma coisa que realmente a diferença entre o primeiro que foi das placas, que deu um pouco mais de diferença em relação a agora, acredito que com o fato de ter cilíndricos, digamos assim, cilíndricos esféricos, acredito que fique mais precisos os valores, né? Claro que existem alguns valores de quantidade de fases e tudo mais, mas eu acredito que formas cilíndricas estão tendendo a ter uma precisão maior, o teórico quanto o prático, né? Agora é só a gente ver aqui agora, vamos selecionar um plano, o plano XY, inclusive tá de cabeça para baixo, colocar Field Overlay, Fields, colocar o magnético, todos os objetos, e vamos colocar para simular com 15 passos, animar, tá animando, então, para ver o quanto que ele vai estar passando aqui, né? Basicamente é isso. Então, essa foi a nossa parte da simulação do meu
dos meus capacitores, esferas com dois dielétricos. E basicamente foi isso. Vamos agora para a capacitância teórica cônica, que a gente vai avaliar nesse exato momento. Então, continuando, vamos para ela agora.